Vocês estão bem? Estão fortes aí? Descansados? Então fica de pé. Vamos ver se a perna está forte aí. Glória a Deus, que bom, graças a Deus. Renovados, né? Para mais um ano. E estou feliz por estar aqui na minha primeira oportunidade, né? Estou muito contente e queria que você também estivesse. Para isso eu queria ler o Evangelho com você. Esse ano nós vamos ser desafiados por Lucas. Nós vamos ler hoje capítulo 2 do Evangelho de Lucas, essa preciosidade, esse Evangelho é maravilhoso. E eu vou ler hoje o capítulo 2, dos versos 25 a 35. É um princípio de algo, como estamos vivendo aqui, o início de um novo tempo. Capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Toda a terra estava diante de uma oportunidade linda. E o verso 25 desse testemunho diz assim, acompanhe comigo. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano Deus, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão abençoou-o e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. E quanto a você, mãe, uma espada atravessará a sua alma. Amém. Só um segundo, fecha os teus olhos. Senhor, aqui estamos nós. Nesse princípio de ano, Deus abençoado, diante da tua palavra, mas acima de tudo, diante do teu Espírito, Pai. E eu quero orar ao Senhor para que não sejam só palavras do coração humano, que não sejam palavras da nossa compreensão, do nosso raciocínio, mas que sejam um agir sobrenatural do teu Espírito sobre nossas vidas, através dessas palavras, Senhor. E nós oramos gratos ao Senhor, por esta oportunidade maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Senta no teu lugar, vamos pensar um pouco, onde estamos, né? Porque eu comentei ainda, essa semana, que já é costume que nesse tempo de férias, assim, o Senhor, Ele geralmente se preocupa em nos agraciar com meditações que preparam o ano que está diante de nós. Todo princípio de ano é assim, eu acho importante isso, com todo o amor desse mundo, o Senhor vem e nos dá preceitos, nos dá verdades importantes para a gente construir um ano abençoado, né? E é importante que seja assim, diferente do que muita gente pensa. O ano que está diante de nós não foi previamente escrito. Esse ano não vai ser o que o destino quiser dele. Esse ano que está diante de todos nós ele não foi predestinado. Ele não está escrito, não. Na verdade, ele é uma grande oportunidade que está colocada diante de todos nós. Pensa comigo, é como se o ano de 2026 fosse como uma página em branco na nossa história. Ela ainda não foi escrita, ela ainda não aconteceu, e ela não está previamente decidida. Ela é o quê? Uma rica oportunidade de escrever um ano como nós nunca imaginamos ter. Por isso é tão importante, aliás, por isso é que o Senhor vem, e Ele deseja nos ajudar a escrever essa história bonita. Aqui está o coração de Deus, e nós temos que tomar posse desse tempo, porque a gente às vezes passa por ele, e vem um outro, e a gente perde as oportunidades que nós temos diante de nós, e que nós não podemos deixar passar. Essa aqui é a minha primeira oportunidade nesse púlpito, né, deste ano, a minha primeira vez aqui, e apesar de já ter passado 18 dias desse ano,
São 18 dias, talvez já começamos a escrever algo, não sei, 18 dias. Mas para muita gente eu ainda não desejei, eu desejo agora um feliz ano novo, né? Eu não disse isso para muita gente, mas eu fiquei pensando assim, quantos de nós não acabamos agora, nesses tempos, nesses dias, de repetir isso? Feliz ano novo, né? Você disse isso para alguém? Para muitas pessoas, uma saudação clássica, que nós dizemos uns aos outros, e isso é normal, e nós dizemos quando o ano se inicia, mas como nós temos esse ano inteiro aqui à nossa frente, eu fiquei pensando, o que é que significa isso? Feliz ano novo. Como assim, né, pastor? O pastor já começou o ano meio... Significa que nós desejamos que o próximo ano seja feliz, ué. Mas aí, aliás, domingo passado nós já vimos aqui um plano de Deus para que a nossa felicidade seja plena, né? Mas é isso que Deus quer nos dar. E eu fiquei pensando, se nós estamos desejando isso, eu penso também, não pode ser da boca para fora. Virou um automático, feliz ano novo, não pode ser. Por isso, seria bom a gente entender o que significa isso. O que significa ser feliz? Porque nós estamos dizendo que a felicidade que nós desejamos depende de um fato bem importante aqui. O quê? Que o ano precisa ser novo. O que significa dizer que o ano tem que ser novo? Ué, como assim, pastor? Porque ele não é mais velho, né? Foi dito aqui hoje. Pois é, possivelmente aqui nós estamos diante de uma grande questão que nesse período sempre vem e é repetido. Qual questão? Nós temos diante de nós a oportunidade de escrever um ano realmente novo, diferente, melhor, ou repetir as mesmas velhas letras e coisas que nós fizemos no velho ano. E com isso, adivinha, não vai ter nada de novo, não vai ter nenhuma novidade, e se não vai ter nada de novo, vai ser difícil ser feliz esse ano. Afinal, qual foi o nosso desejo? Feliz ano novo. Senão vai ser a frustração. Senão não vai ser feliz. E eu quero que você tome posse disso, porque, querido, em nome de Jesus, nós estamos dizendo aqui que nós desejamos que essa felicidade toda será fruto de uma renovação. De uma renovação. A Cátia já falou isso aqui. Desejamos que a vida seja nova, que o ano seja inteiramente diferente. Por quê? Ora, porque não existe felicidade em repetir sempre as mesmas velhas e conhecidas coisas. Onde é que está a felicidade nisso? Diz uma velha frase, se a gente repetir sempre as mesmas coisas, vai acontecer o quê? De novo? Nada. É o mesmo, você já sabe. Presta atenção, não tem novidade nenhuma em tudo que nós já vivemos ano passado, sim ou não? Tem novidade aqui? Não. Porque como o nome diz, ele é ano passado. Ele já é passado. E se ele já é passado é porque ele já passou. Aliás, eu lembrei ontem que o Belchior, quem é novinho como eu aqui, sabe que tem o Belchior, né? Aquele cantor, década de 80, ele tinha uma canção que diz que no presente, a mente e o corpo é diferente. Porque o passado é uma roupa que já não nos serve mais. Já não nos serve mais porque não dá para usar mais, não é mais a mesma medida. Nas férias a gente dá uma engordadinha, a roupa não entra, não é? Não é mais a mesma medida passado, porque passou. E aí isso é tão óbvio, pastor, mas é tão óbvio, mas observe como muita gente, para muita gente não passa. O velho passado não passa. E aí vai ano, e aí vem ano, e a gente continua repetindo sempre a mesma velha vida. Você entende o que eu quero dizer? Você entende o desafio desse período? Dessa preocupação de Deus? Como é que vai ser novo? Como é que vai ser feliz ano novo? O tempo passa, o ano muda, muda de número, mas continua repetindo as mesmas velhas ideias, os mesmos velhos conceitos e preconceitos. São pessoas que temem reafirmar o tempo todo aquilo que acha da vida. Eu acho assim, as Gabrielas, que eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim. Quer dizer, presta atenção aqui. Por isso vive repetindo os mesmos hábitos e manias de sempre, e por mais que o ano acabe, e que o ano comece, e por mais que deseje, feliz ano novo, fulano, não tem nada de novo, e a tal da felicidade que Deus tanto quer dar, vai ficando cada vez mais distantes. E aí, são pessoas que se agarram a velhas crenças, né? As crenças de sempre, lógico, a maneira como sempre viu a vida, os mesmos velhos traumas, determinando como ela vai se relacionar com os outros. E com isso a pergunta é, como é que vai ser novo? Como é que vai ser feliz? Vai ser?
Não vai, né? E sabe o que mais? E aí eu me incomodo mais, é porque na relação com Deus, e aqui está a questão, porque já passou muitos finais de ano e outros anos já começaram, já foram tantos natais e tantas festas, e já se encheu de tantas convicções espirituais, e já acha que sabe de Deus, e que Deus é isso, e que Deus é aquilo, mas a única coisa que conseguiu foi construir uma relação com Deus um tanto quanto engessada. Presta atenção aqui, são pessoas que dizem que creem, vão na igreja e está tudo bem, mas ainda não tomaram posse daquilo que Deus disse ao profeta Isaías, no capítulo 43 de Isaías, verso 19, que Deus olhou para o povo vivendo aquela coisa toda, e ele usou a boca de Isaías para dizer, eis aqui, ei, meu povo, vejam, ele diz, ó, farei uma coisa nova, vejam, farei uma coisa nova, e ela está prestes a acontecer, vocês ainda não perceberam? Vocês não perceberam que quero fazer algo novo na vida de vocês? É lindo isso, não é? Vai entendendo o coração de Deus. Porque para muita gente, viver significa insistir no de sempre. Isso aqui é um problema. É um problema por quê? Porque quem não se desafia a tentar viver algo diferente, quem não se esforça de pegar essa caneta da vida e escrever um ano novo de verdade, tem dificuldade de se relacionar com Deus, que afirmou em Apocalipse capítulo 21, verso 5, aquele que está sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E aí ele diz o seguinte, escreva isso aí. Tem caneta aí hoje? Papel? Estou fazendo novas todas as coisas. Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Pode escrever, está dizendo o Senhor, porque eu vou fazer. Você está disposto a escrever isso na sua vida? Esse ano vai ser diferente, esse ano vai ser novo. Eu quero que o Senhor me ajude a escrever essa diferença na minha vida. Isso é fundamental, meus irmãos. Porque veja, quem permanece no velho é porque não aceita escrever. Quem permanece no velho não se relaciona com Deus, por exemplo, na medida que o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo teve um encontro tão novo, um encontro tão significativo com Cristo, ele experimentou essa oportunidade de viver algo completamente diferente, a ponto de afirmar, com toda a convicção no mundo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim, se alguém está em Cristo, tem alguém que está em Cristo aqui nessa manhã? Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Como assim, Paulo, é nova? É sim, é um novo tipo de pessoa, busca renovar a sua vida. Por quê, Paulo? Porque as velhas coisas já passaram, e se passou é passado, e eis que tudo novo se fez. Glória a Deus. Você entende isso? Tem algo novo diante de nós, tem uma nova perspectiva de vida, e está pronto, pastor, eu já sei, eu vou viver. Não, filho. Pega a caneta aí, senta, vamos escrever ela. Vamos nos esforçar para ser um texto lido, para ser um ano abençoado em nome de Jesus, amém? E eu queria dizer para você, eu posso ficar aqui o dia inteiro lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia Sagrada, e você vai ver que hoje você veio aqui adorar um Deus que não é engessado. E não é engessado, e Ele não engessa ninguém, porque Deus não se conforma com o de sempre, porque a presença dEle significa novidade de vida. Você já ouviu isso aqui hoje. A presença dEle significa viver um tempo novo, diferente, para quem nele crê em nome de Jesus. Por isso que a Kátia leu aqui Romanos 6. Porque ela leu aqui que nós somos sepultados na morte dEle, no batismo. Nós morremos com Ele, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós precisamos o quê? Nascer de novo para andar em novidade de vida. Vim para a igreja, meu irmão, é essa coisa desafiadora, não é o que você acha, o que você sempre pensou, não é o que você quer, não é a maneira que você é novo, e acredita em mim, é novo e é melhorado, é muito mais do que nós jamais imaginamos. E eu estou dizendo tudo isso porque eu acho lindo, que essa coisa de meditar na palavra de Deus, sobre o quê? Sobre esse desejo do Senhor vir até nós, para nos dar a oportunidade desse novo tempo melhorado, já tem nos alcançado desde antes das férias, né? Eu continuo aqui no mesmo espírito, eu não sei se as férias, passei por ela no mesmo jeito, porque nós já meditamos aqui no finalzinho do ano sobre uma invasão celestial, que trouxe para nós esperança de novo, que trouxe para nós salvação através de uma manjedoura, né? Maravilhoso aquilo. Nós meditamos sobre o Natal, sobre o nascimento do Senhor, e o anúncio que o anjo fez foi uma boa nova de grande alegria para toda a gente, não era? Essa boa nova de alegria, porque esse é o plano de Deus para a tua vida. Para mim, a vida é para a tua. O plano do Senhor é esse.
E aí o texto diz que todos os pastores, os anjos, o pai, a mãe, todo mundo ficou muito feliz. Alegria aqui, felicidade contagiante, é isso que felicidade é. Ela é contagiante, mas os pastores foram embora e foram anunciando cheio de alegria, de felicidade aquilo que eles presenciaram, mas os pais, José e Maria, ficaram ali, meditando no que aquele anúncio sobre o seu filho significava. Meu Deus, tanta coisa disseram sobre esse menino. Eles estão ali embasbacados diante daquela revelação. Eles estão de boca aberta, porque imagina que Maria recebeu a revelação do anjo, mas José também, mas eles não sabiam em que dimensão. Agora eles estão ouvindo da voz de tanta gente, da boca de tanta gente, o Espírito Santo Deus falando, e todos foram embora. E José e Maria ficaram ali com o menino, por quê? Porque eles precisavam passar por ordenanças da lei de Moisés. Por exemplo, só para você entender, 8 dias depois do Natal, 2 de janeiro, 8 dias depois do Natal, 8 dias de vida, o menino precisava receber um nome, e para isso ele precisava ser levado ao templo para ser circuncidado. Coitadinho, devia doer para burro isso, deve doer para burro isso, né? Tinha que ser circuncidado. Eles cortavam a ponta com 8 dias de vida. E aí, depois disso, tinha um período que era um período de cuidado, porque cortava, era um corte, e podia infeccionar, podia inflamar. Era um período dolorido, e por isso depois da circuncidão, tinha um período da purificação, que eles chamavam, de cuidado provavelmente alguns dias, para cicatrizar, para ver se não infeccionava, e curar o corte. E aí presta atenção aqui, hoje, você entrou aqui lendo comigo, o Evangelho diz que depois desse período de purificação, os pais precisavam voltar no templo, novamente, para apresentar o menino e consagrá-lo a Deus. Já era um segundo momento. O primeiro, aos 8 dias de vida, passava esse tempo de purificação, de cura ali, e precisavam voltar a ele para apresentar o menino a Deus, para consagrá-lo ao Senhor, porque a Bíblia, a lei, dizia, a lei de Moisés, que todo primogênito, o que é o primogênito? É o primeiro filho da família, precisava ser apresentado para ser consagrado a Deus. E também, a lei diz que eles tinham que levar um sacrifício, que podia ser um cordeiro, uma ovelha, ou um novilho. Mas se a família fosse muito pobrezinha, não tivesse condições, podiam ser 2 pombinhos. Adivinha o que a família de Jesus levou? Uma manada, né? Levou 2 pombinhos, porque eles eram muito humildes. Diz o texto também, que ali em Jerusalém, tinha um homem chamado Simeão, que era um homem justo e piedoso, porque era um homem de fé. Era um homem de fé porque esperava a consolação de Israel, e ele esperava porque ele cria que Deus cumpriria a sua promessa de enviar um Salvador para redimir Israel. Esse é o texto que nós lemos. Mas diz mais, diz que essa fé de Simeão não vinha do nada. Ele não esperava de qualquer jeito, mas ele esperava como? Cheio do Espírito Santo. Presta atenção aqui, a Bíblia Sagrada é cristalina. O verso 25 diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Está escrito aí na tua Bíblia? Estava sobre ele. E que o mesmo Espírito tinha dito a Simeão que ele não se preocupasse, porque ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Não se preocupe, Simeão. Vai tomando posse aqui. E foi assim, cheio do Espírito Santo, porque o texto diz que o Espírito Santo levou Simeão até o templo. Sabe por quê? Porque é ele quem tem que nos mover para os lugares de comunhão com o Senhor. É quem? É o Espírito Santo. E o Espírito mandou, e ele obedeceu, e ele foi. Ele se deixou ser levado e foi lá ao templo, e lá ele teve o seu encontro. Ele teve o seu encontro porque ele chegou no mesmo momento em que José e Maria trouxeram o menino Jesus para cumprir o que mandava o costume da lei. Ele chegou junto com eles ali. Está acompanhando comigo? Quando Simeão, cheio do Espírito Santo, viu o menino, imediatamente ele recebeu o quê? Discernimento. Discernimento espiritual. Ele recebeu discernimento e por isso ele viu o menino. E ele tomou o menino nos seus braços e ele disse: ó soberano Deus, assim como o Senhor prometeu, e eu espero há tanto tempo, aqui está ele, glória a Deus, aleluia. Por isso, aqui está ele. E aí, Simeão, cheio do Espírito, e aí com certeza comocionado, diz: aqui está a tua promessa,
Agora pode despedir o teu servo em paz. Por quê? Porque os meus olhos já viram a tua salvação, aquela que o Senhor preparou para todos os povos. Os meus olhos já viram a tua luz, aquela que o Senhor preparou para Israel, mas não só, luz para a revelação aos gentios também. Essa é a cena. E o texto diz que José e Maria estavam admirados, eles continuavam ouvindo coisas daquele menino, aliás, admirados não, eles estão extasiados, eles estão tentando construir, por quê? Porque continuava Deus confirmando a boa nova revelada a respeito daquele menino, e eles estão ali, e Simeão abençoou eles, dizendo para Maria, a mãe, esse menino está destinado a causar a queda e a recuperar, a reerguer muitos que estão caídos, porque ele será um sinal de contradição. Por quê? Porque ele revelará o pensamento de muitos corações. O que muita gente pensa aqui dentro no oculto, diante dele não tem escondido, diante dele não, ele vai revelar o que vai no profundo de cada ser. E aí ele diz, quanto a você mãe, uma espada atravessará a sua alma, porque ela como mãe dele vai sofrer. Essa foi a palavra que o Senhor nos deu, e eu quero que você tome posse dela em nome de Jesus, amém? Mas eu quero chamar a tua atenção de um detalhe interessante aqui, é que nós estamos lendo o quê? O relato do primeiro ano novo do nosso calendário. Você se deu conta disso? Esse aqui é o primeiro ano novo da nossa história, porque se nós assumirmos a nossa tradição, que Jesus nasceu no Natal, aqui no Evangelho nós estamos a alguns dias depois do nascimento de Jesus. E nós não sabemos ao certo quanto demorava esse tempo de purificação, 15 dias, 20 dias, eu não sei. Eu só sei que com certeza são os primeiros dias do primeiro ano novo do nosso calendário. Aqui que nós estamos, e hoje nós já estamos a 2026 anos depois desse momento, mas aqui é o primeiro início de ano da nossa contagem, e como já disse, nesse período, todos os anos, o Senhor sempre vem e deseja nos trazer essa novidade de vida, amém? Essa coisa nova que nós precisamos. Queridos, queridas, Ele enviou o seu Filho primogênito à terra, e a partir desse dia, todos e todas estão diante da oportunidade de escrever uma nova história de vida. Presta atenção, depois do nascimento do Salvador, no primeiro ano da nossa era, o mundo estava recebendo a oportunidade de escrever um ano completamente novo e diferente. Jesus é essa possibilidade, meu irmão, Jesus é a oportunidade para que esse ano seja completamente, realmente novo e feliz da nossa vida, amém? Jesus é o nome dele. E eu quero aqui, como a Ana, aliás, semana passada falou, dizer para você, adivinha do que nós precisamos para que esse ano seja feliz e novo? Sabe o que nós precisamos? Aprender com o Evangelho. É isso que nós precisamos, aprender com a palavra de Deus ministrada. Isso é importante demais, para que nós possamos escrever um novo ano realmente feliz. Adivinha de que nós precisamos? De uma boa nova de grande alegria. Então nós vamos meditar nesse texto, que nós lemos aqui, para entender que Deus está nos dando sinais. Sinais para quê? Para que essa página em branco da nossa história seja escrita e preenchida com toda a sorte de felicidade, amém? Existem coisas que Deus quer nos dar, possibilidades, verdades que o Senhor quer nos ensinar, para que se nós tomarmos posse, esse nosso ano vai ser diferenciado, e eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. Papel e caneta na mão aí? Pode ser smartphone, não tem problema, tablet, está tudo certo. Veja, presta atenção aqui, vamos escrever um ano novo e feliz, vamos? Para isso, eu gostaria me aprofundar com você nisso que nós lemos, e isso aqui é muito importante, porque aqui tem medidas que não pode passar em branco nos próximos 12 meses. Aqui tem coisas, eu vou dizer só duas, muito importantes, para que a gente consiga realmente dizer e mostrar e fazer desse ano algo diferente. Quais? Bom, para que esse ano seja realmente novo e feliz, sabe o que nós precisamos? Primeiro, sabe? Nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo de Deus como nós nunca fizemos. Nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo como nós nunca fizemos. Eu quero que você tome posse disso aqui, porque eu estava lendo o Evangelho e eu percebi a maior das abundâncias que estava sendo revelada nele. O que era o algo repetidor, o que vinha o tempo todo, desde o final do ano passado. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus cobriu Maria com sua sombra, o mesmo Espírito encheu Isabel, seu filho, e o seu filho João Batista se estremeceu no seu ventre. Pois é, o céu invadiu a terra, o Salvador nasceu, amém. E aqui já no início do primeiro ano, fala de um homem justo e piedoso, e era, não porque ele era o cara, mas ele era justo e piedoso porque ele buscava a presença do Espírito Santo. Verso 25, e o Espírito Santo estava sobre ele.
porque ele buscava. E seria muito importante você já ir construindo esse caminho, porque nós somos crentes, e crentes vivem a partir de uma dimensão espiritual. Nós temos que viver o sobrenatural de uma vida que não se vê. O Espírito Santo de Deus é importante, porque Simeão buscava, ele era cheio do Espírito Santo, porque é assim, e aqui veja assim, alguém que é movido, está com o Espírito sobre ele, jamais terá e viverá um ano dominado pelo engano. Jamais. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus revela tudo. Veja o verso 26. Diz que foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Revelação. Um Espírito que fala. Um Espírito que se preocupa em acalmar o coração. Assim Simeão vivia buscando a presença do Espírito Santo que lhe dava discernimento, ouvindo a palavra que revelava, que o Espírito dava a ele esperança, que o Espírito dava a ele, fortalecia ele dia após dia, e mais, porque Simeão se permitia ser conduzido pelo Espírito Santo, verso 27, Simeão foi movido pelo Espírito Santo e foi para a igreja. Por quê? Porque ele precisava dar o dízimo? Não, porque lá que o Espírito conduz o povo e coloca ele diante do Senhor. Presta atenção, isso é muito importante. Meu irmão, você acha que você está diante de qualquer coisa? Eu quero que você tome posse, nós estamos lendo o Evangelho. A igreja está perdendo a perspectiva de ler o Evangelho. Nós estamos lendo. Você acha que está diante de qualquer coisa? Porventura, será que o que está diante de nós é a mesma coisa de sempre? É o que sempre foi? Não, nós estamos diante de tudo que nós precisamos para que tudo seja novo e diferente. O quê? O Espírito Santo de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós estamos diante da revelação da palavra de Deus dada pelo Espírito Santo, e nela eu preciso que você se aposte desse caminho, porque se assim como eu, você também desejou feliz ano novo para tanta gente, tem um Deus aqui nessa manhã que tudo que Ele tem para nós é que a gente possa escrever um ano realmente novo e feliz. O Senhor nos visita mais uma vez nesse período, e assim como fez há 2026 anos lá atrás, veio para nos dar o seu Santo Espírito, e eu preciso que você queira muito, meu querido, eu preciso que você queira muito, minha querida, queira. O Espírito é uma busca, o Espírito é graça, mas é graça para quem quer, para quem se rende, para quem deseja, é uma graça de amor, que respeita quem não quer. Aliás, a primeira oração que eu quero fazer de público para essa comunidade é orar a Deus para que Ele nos dê um ano repleto de vida, um ano pleno de novidades, um ano transbordante de felicidade. E para isso a minha oração é para que o Senhor enche essa comunidade com o seu Espírito Santo. É o que nós precisamos, meu irmão. Nós estamos deixando de ser pentecostal, mas não pode não. Tem que ter um reteté aí, tem que ter um fogo dessa busca de desejar, de se quebrantar, de se derramar em lágrimas diante do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo é fôlego de vida. Por que ele é fôlego de vida? Porque o Espírito Santo é Deus agindo na terra para nos dar vida, para nos fazer viver, para nos dar alegria, para nos dar disposição para acordar de manhã, para enfrentar esses 12 meses que nós temos pela frente. Como é que você vai conseguir? Porque eu sou o cara, pastor. Não, porque você busca o Espírito Santo de Deus e Ele vai te dar força, Ele vai te dar vida. Eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. Portanto, para esse ano ser novo e feliz, jamais nós podemos imaginar ter uma vida sem nos relacionarmos com Deus. Presta atenção. E para nos relacionarmos com Deus, nós precisamos buscar como nunca a presença do Espírito Santo. Você está entendendo isso? Uma vida com Deus, sentado no banco da igreja, buscando Deus porque acha e sabe que Deus é legal. Aliás, a primeira oração é essa que eu quero fazer para você. E eu profetizo nesse tempo que nós vamos ter uma abundância de Simeões nesse lugar aqui. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Eu quero profetizar um ano diferente. Eu quero profetizar um ano novo, cheio de homens e mulheres que têm essa disposição desse homem aqui. Muita gente frequenta a igreja porque quer se relacionar com Deus e amém, mas não busca a presença do Espírito Santo. O que significa uma relação com Deus sem o Espírito Santo? Significa que não tem relação. Por quê? Porque não dá para ter uma relação com Deus sem Deus. Presta atenção, não existe relações unilaterais, isso é amor platônico, isso é burrice. Sempre para ter uma relação é imprescindível ter duas partes, e por isso é impossível adorar a Deus sozinhos. Adorar a Deus nas nossas medidas, nas nossas necessidades. É impossível adorar a Deus sem o Espírito Santo. Você entende isso? É fundamental demais. É impossível orar sem o Espírito Santo.
É você sentado orando, falando com Deus, sem ter respostas. Porque quem intercede por nós junto ao Pai com gemidos inexprimíveis, quem é? Quem é? Por isso que a Bíblia diz que quando você chora, você não consegue abrir a boca e chorar, o Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis, gemidos que não podem ser ditos, que ninguém compreende, mas que chegam ao Pai. É o Espírito Santo. Portanto, sem o Espírito Santo não tem como fazermos nada, não tem como fazer a obra de Deus, meu irmão, sem o Espírito Santo. Eu quero que você tome posse disso, é muito importante. Sem o Espírito Santo de Deus não tem o quê? Não tem nada. Nós precisamos dele para ter essa relação com Deus. E aí é por isso que eu digo para você, sem ele, a única coisa que nós vamos conseguir continuar é repetindo as mesmas velhas medidas, hábitos e costumes de sempre. Nós precisamos de algo para ser diferente, para ser novo, para ser feliz. O que eu preciso? Eu preciso estudar teologia. Não, é importante, mas não adianta. Eu fiz um curso de teologia com 52 pastores, e eu vi aquele povo sem o Espírito Santo de Deus, e falava, meu Deus, o que esse povo está fazendo aqui? Eu não via o Espírito neles. Eu preciso ver. Eu preciso que o reconhecimento venha do Espírito na tua vida. Eu preciso que toda vez que alguém falar alguma coisa a teu respeito, que alguém quiser fazer alguma coisa, que tenha um Espírito que diga, aí não, esse aí é meu servo, é minha serva. Eu preciso desse Espírito esse ano na tua vida e sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, queridos, nós vamos fazer diferente esse ano, vamos fazer aquilo que Paulo acabou de nos ensinar em Romanos 6, vamos ressuscitar nesse ano, para viver uma novidade de vida. Como é que pode ser novo, pastor? Com a presença do Espírito conduzindo todas as coisas. É isso que Simeão me ensina em nome de Jesus. Como que vai ser novo? Agarrados nas mãos do Espírito Santo de Deus. Como assim, pastor? Faça como Simeão, busque se encher do Espírito, busque a revelação da palavra de Deus que o Espírito te dá. Sem ele você ouve a palavra e não entende nada. Porque eu não sei se você sabe, a Bíblia Sagrada é clara e ela diz que aquilo que Deus tem para te dar não é fruto de compreensão intelectual, não é fruto de conhecimento, é fruto de revelação. Só existe um jeito de Deus falar com a igreja, através da revelação. E adivinha de onde vem a revelação? Quem é que inspira a revelação? Quem é que inspira a profecia? O Espírito Santo. Então, nós não somos uma igreja que prescinde do Espírito Santo, senão vamos passar 12 meses lutando muito com a vida, tentando muito pagar as contas, tentando muito fazer dar certo, e não dá. Por que não dá? Deus não quer me abençoar, pastor? Não, é porque precisa do Espírito conduzindo todas as coisas em nome de Jesus, amém? Presta atenção, é muito importante. Como é que eu sei? Simeão recebeu o Espírito Santo, e uma palavra dizendo assim, Simeão, não desanime, porque você não vai morrer antes de você ver as promessas de Deus cumpridas na tua vida. Você também, você crê nisso? Eu quero que você creia, eu quero que você busque, eu quero que você creia nisso. Você não vai morrer antes de ver as promessas de Deus cumpridas na tua vida, em nome de Jesus, amém? Como é que eu sei? Aleluia, glória a Deus. Como é que eu sei? Ouça a voz do Espírito Santo de Deus revelando. Ouça a revelação. Ele quer falar, ele já está falando desde que você voltou do pernil do final do ano. Ele está falando ou não está? Ele está falando, então ouça, busque a presença dele, meu irmão. Como? Deixa o Espírito te levar para os lugares de comunhão com Deus. Que lugar que é? Tantos. É na igreja? É. É na obra? É para vir limpar a igreja? É para fazer o café? É para ir na missão? É para ir no grupo de intercessão? É para louvar o Senhor? É para ensaiar? É para ler a palavra? É para orar? Deixa o Espírito te levar para os lugares de comunhão com Deus. Simeão foi para o templo aqui, mas só foi porque o Espírito conduziu ele, porque o Espírito levou. Simeão teve lá discernimento de quem estava diante dele, da presença de Jesus. E teve por quê? Porque ele sabia? Não, porque o Espírito revelou para ele. Você tem que entender de onde vem tudo, diante de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Querido, desculpa. Igreja do Senhor, para que esse ano seja um ano em que tudo nas nossas vidas seja realmente novo, vai ser pela obediência ao falar do Espírito Santo. Nós temos que nos entregar a isso. Nós precisamos sair dos nossos lugares de garantia. Tem lugares que nos garantem, às vezes a nossa cabeça nos garante. Não, aqui eu estou tranquilo, aqui eu estou seguro. Nós precisamos abrir mão de tanta convicção, de tanto achismo,
de tanto achar, nós precisamos nos render, nós precisamos abrir a nossa boca e louvar, e chorar, mas o irmão está vendo, que se dane, o irmão está vendo, eu vou me entregar, eu vou me render, meu irmão, em nome de Jesus. Nos piores momentos da minha vida, eu sentava no primeiro banco da primeira fila da igreja, e eu saía de lá com a camisa lavada, mudava de cor de tanto que eu chorava. E nós precisamos chorar diante do Senhor, sim, porque eu sou isso aqui também. Eu tenho uma cabeça que pensa, mas eu tenho um coração que sente. Eu tenho pensamentos que me edificam, eu sou um todo diante de Deus. Aí eu vou diante de Deus, olha como é que o meu assim, legal, né? Nossa, o culto, o louvor hoje está tão baixinho, né? Oh, nossa, que bonito. Querido, cadê o Espírito? Cadê a busca? Nós precisamos nos entregar. Que nós possamos ser todos justos e piedosos, não porque nós podemos, mas porque nós vamos entregar na nossa vida ao sopro, ao agir, ao mover, as medidas do Espírito Santo de Deus, onde reveladas nas santas palavras que Ele vai ministrar, em nome de Jesus, amém? Aqui está uma medida para o teu ano, você entendeu ou não? Comece a escrever aí, Senhor, é o seguinte, esse ano aqui não sou eu não, né? É o Senhor, é o Espírito de Deus me movendo e eu quero ir, em nome de Jesus, é Simeão, e para isso nós oramos. Mas veja, para que esse ano seja realmente novo e feliz, sabe o que nós precisamos? Segunda coisa só. Mais uma, hoje eu estou rapidinho. Nós precisamos que Jesus Cristo seja suficiente para todos nós. O que eu preciso? O que eu preciso escrever aqui nessa minha página em branco? Que Jesus Cristo seja suficiente. E presta atenção aqui no que eu estou falando, porque suficiente é porque não precisa de mais nada. Veja o texto. A palavra de Deus revela um homem, Simeão, que buscava ser cheio do Espírito Santo. Sim. E por isso ele recebeu tudo que ele precisava. Não faltou nada para ele, porque quem deu foi o Espírito. Foi revelado a ele que Deus cumpriria todas as suas promessas na sua vida. Deus revelou a ele. Ele foi levado pelo Espírito ao templo para ter um encontro com o Senhor, um encontro definitivo. Ele teve os seus olhos abertos e ele recebeu, ele entendeu que ele estava diante da salvação de Deus, diante dele. E por isso, no verso 28, ele disse o quê? Simeão tomou o menino nos seus braços e louvou a Deus, dizendo o quê? Ó soberano Deus, como o Senhor prometeu, aqui está Ele. Agora pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, glória a Deus. Olha isso, olha esse coração aqui, olha essa fala desse homem, meu irmão. A minha oração é para que o povo de Deus não desperdice essa oportunidade que já nos foi dada, porque se não desperdiçar, vai saber o que é ano feliz, vai saber o que é ano novo de verdade. Que oportunidade, pastor? A oportunidade de saber que o Salvador já nos foi dado. A oportunidade de saber que a salvação do Senhor já nos alcançou. Querido, presta atenção, o Cristo do Senhor já nos achou. Nós já temos, nós já fomos achados. E você sabe como nós não desperdiçamos isso tudo? Entendendo o que Simeão entendeu, o que Jesus é tudo que nós precisamos nessa vida. Observe a fala desse homem. Ele tomou os meninos dos seus braços e reconheceu, pronto, aqui está ele. Quem tem Jesus no seu coração aqui? Quem já foi alcançado pelo Senhor? Levante as suas mãos assim. Diga, Deus, obrigado, porque aqui está ele, a tua salvação. Nós já temos. E ele diz isso. E ele diz, aqui está ele, agora eu posso morrer, porque eu já recebi tudo que eu precisava. O quê? Os meus olhos já viram a salvação de Deus. Olha para esse coração aqui, entenda. Ele entendeu que ele estava diante da glória de Deus manifesta naquele menino. Ele entendeu que ele estava diante do cumprimento das promessas de Deus. Ele entendeu que ele estava diante do próprio Deus. E Jesus é o nome dele. Jesus é o nome dele, e diante de Jesus só resta essa sensação aqui dentro, de que eu não preciso de mais nada, porque as pessoas estão dentro da igreja, querendo Jesus, mas querendo o resto, querendo tudo primeiro, querendo o carro primeiro, querendo ser abençoado com um emprego novo primeiro, não, eu preciso de Jesus, e o resto é o resto. Simeão entendeu, que Jesus é Jesus, Ele basta. Ele é suficiente, eu não preciso de mais nada, eu posso morrer agora. Por quê? Porque a salvação já me alcançou. Como é que é isso para mim? Como é que é isso para você? Nós estamos aqui diante de um ano inteiro, nós vamos buscar o Senhor neste lugar, o Espírito Santo de Deus vai mover nossa vida, e nós vamos chegar diante dEle, e nós vamos olhar para Ele como? Assim, Ele é suficiente, Ele basta. E aquilo lá que vai vir dEle.
E deixa para Ele. E Ele, Jesus, o nome dele é suficiente. E eu particularmente digo isso, porque eu penso que o grande mal da humanidade é um negócio chamado racionalismo. E racionalismo não é a nossa capacidade de raciocinar, porque a nossa capacidade de raciocinar foi Deus que nos deu, e nós somos inteligentes, graças a Deus, porque Deus nos deu essa capacidade de raciocinar. Isso é muito importante, nós usamos o nosso racional, é maravilhoso. Mas esse negócio de que o racional é a única possibilidade de compreender tudo, esse é o problema. Basta raciocinar, basta o racional basta a si mesmo, por isso que é racionalismo. Ele se basta a si mesmo, só precisa raciocinar, pensar bem que tudo vai acontecer. Eu queria dizer para você, vai não. Acredite em mim, não vai. Isso é ignorância da limitação humana. Para as coisas acontecerem, você precisa raciocinar sim, mas você precisa de muito mais. Você precisa de muito mais do que isso. Nós jamais, por exemplo, vamos construir uma relação com Deus baseada somente no que a gente pensa, no que a gente conhece, no que a gente entende de Deus. Aliás, agora nas férias, tem um teólogo alemão, Rudolf Otto, que eu vou ler o cara, e ele fala um negócio muito interessante. Ele diz que para a gente se entregar a Deus, para ter uma relação com Deus, precisa ser numa dimensão da nossa irracionalidade. Você se rende a Deus até sem entender. Estou entendendo, não estou entendendo, mas se joga. Da nossa irracionalidade. Por quê? Porque o racional sozinho não dá conta. O que eu acho sozinho não dá conta. Nós precisamos do resto de nós precisamos dos outros caminhos, das outras possibilidades, não só do que nós pensamos. Nós vivemos tempos de crentes buscando o Senhor, os desejos das suas racionalidades, com as suas próprias medidas, do jeito que acha que Deus é. Meu irmão, minha irmã, entenda algo, Deus não é o que eu acho, Deus não é o que eu penso, Deus não é o que a minha religião diz, Ele é o que Ele é. Ele é o que Ele é. Por isso, diante da grande pergunta que foi feita por Moisés para ele, qual é o teu nome? Quem o Senhor é? Ele respondeu o quê? Diga ao meu povo que eu sou o que eu sou, e ponto, e está acabado. O Senhor é. Não é o que eu quero, Ele é o que Ele é, e eu quero que você tome posse disso. Portanto, com um ano inteiro à nossa frente, com toda a possibilidade do mundo de fazer diferente dessa vez, vamos tentar, vamos buscar nos relacionar com Jesus para além do nosso racional. Eu sofro com isso um pouco hoje em dia. Eu sofro com uma igreja seca assim que, não estou entendendo essa palavra. Não estou entendendo porque o Espírito não está revelando. Porque quando Ele revela, você entende, sim ou não? Tem Espírito Santo de Deus aqui nessa manhã, você está entendendo essa palavra? Você está entendendo essa palavra? Para além do nosso racional, nós temos que ir além, nós temos que buscar mais. Sabe como? Busque Jesus com espanto. O Rudolf Otto fala isso. Busque assombrado diante da glória da presença dEle. Assombrado, espantado, quebrantado o seu coração, se entregando de corpo, alma e espírito diante do Senhor. Se renda, meu irmão, se renda, minha irmã. Senão não tem novo, não tem feliz, não tem diferente, vai ser tudo igual. E se for tudo igual, vai chegar uma hora que você não vai querer nem levantar da cama. Você entende isso? Você não dorme mais. Porque nós precisamos que seja novo, assombrado. O problema dessa igreja racional de hoje é que está no culto, está na presença de Jesus, não significa muita coisa. É bênção? É, mas e aí que é bênção? E aí, muda o quê? Não significa muita coisa, é só mais uma reunião. É só mais um encontro dos irmãos lá. Nossa, meu café é tão bom. Aliás, a grande motivador das igrejas é que o louvor lá é uma bênção. Porque as grandes igrejas do Brasil são porque tem grandes louvores. Meu irmão, não é isso não. Não é não. Aliás, não pode ser. Não pode ser. Eu e você temos que vir para cá durante esse ano e temos que ficar embasbacados diante da manifestação da grandiosidade, da perfeição daquele que é tudo. Jesus Cristo é o nome dele. Esse racionalismo moderno nos tira a preciosidade de saber que nós estamos aqui, não é em qualquer lugar, nós estamos diante da soberania, daquele que é só tudo, Ele é o nosso tudo, Ele é o Senhor do universo. Que isso? Quem sou eu para estar lendo a palavra dEle? Quem sou eu para estar orando a Ele? Quem sou eu para estar louvando o nome dEle? Ele, Jesus. Eu quero que você se entenda isso. Um feliz ano novo. Se inscreve sabendo que durante esse ano nós teremos conosco quem? Jesus. Sabe você lá trabalhando, Ricardo? Com você quem? Sabe você lá? Sabe lá, já você dirigindo? Quem? Jesus. Comigo. Caminhando. O Espírito Santo de Deus dentro do meu carro. Ele conosco. E diante dele não cabe mais nada.
que tem? Nada. Com Jesus nós não precisamos de nós mesmos, nós não precisamos da nossa sabedoria, das coisas, nós precisamos das razões humanas. Não, nós precisamos do quê? Dele, pronto. E quando nós estivermos diante dele, não cabem religiões, não cabem discursos, não cabem interesses. Não, diante dele não cabe nada, só cabe ele. Porque ele é Jesus. Diante de Jesus só nos resta reconhecimento da nossa completa dependência, do nosso temor e da nossa consciência do que nós ouvimos aqui semana passada, o quê? Que sem Ele nós não podemos fazer nada, sem Ele nós não somos, sem Ele nós não podemos, sem Ele nós não faremos nada esse ano. Nós precisamos do quê, Nani? Dele, e só dele. Nós precisamos estar ligados nessa videira. Sabemos o nome disso, sabe que a Bíblia Sagrada fala isso? A Bíblia Sagrada nós precisamos chegar diante dele com temor e com tremor de alguém que sabe que está diante de Jesus Cristo. E o que nós estamos perdendo é exatamente esse tremor, sabe? Esse temor de saber que nós vamos na igreja, tão legal, que bom, glória a Deus, aleluia. Não, você está diante da exaltação daquele que foi te dado para te salvar. A glória desse mundo está com você aqui neste lugar, nesse banco com você, sentado ao teu lado, falando com você em nome de Jesus, amém? Por isso, meu irmão, o meu convite para você, minha irmã, é que você busque como nunca esse ano estar diante dele. Deixa o Espírito Santo de Deus te levar. Ele vai te levar, Ele vai te falar, Ele vai te dizer. Se você soubesse como Ele fala com a gente, é que a gente não tem sensibilidade para ouvir, mas Ele fala o tempo todo. E quando nós somos diante dEle, eu oro para que você se estremeça mesmo, que você, sabe, trema na base, tem que ficar espantado, porque não pode ser isso que tem se tornado algo normal. É normal, é por isso que vai na igreja? Não sei, acho que hoje não estou afim. Não pode ser, o que está sendo não pode ser normal, não, como assim? Não é normal não, é Jesus, é o Filho de Deus conosco. Por isso o conselho é, não trate essa oportunidade como, mais uma vez, de qualquer forma, como sempre foi, não, presta atenção, tem que ser novo. Ele tem que ser completamente outra coisa do que estão dizendo que ele é. Ele não pode ser habitual, ele não pode ser o de sempre, ele não pode ser o corriqueiro, ele não pode ser o familiar, ele não pode ser o natural, ele não pode ser o normal, não, ele é extraordinário, ele é sobrenatural, porque ele é mistério eterno que nos foi dado para nos salvar, amém? Para escrever uma nova história na nossa vida. Ele, Jesus Cristo, é assim que eu quero que você busque ele esse ano em nome de Jesus. Portanto, já encerro aqui, querida comunidade do Senhor, povo de Deus lindo. E eu encerro para que seja realmente um ano feliz e novo na nossa vida, em nome de Jesus. E ele será, eu quero profetizar que ele vai ser. Eu profetizo que vai ser um ano extraordinário, porque eu e você vamos buscar a presença do Espírito Santo como nós nunca fizemos. Amém? Vamos buscar, vamos querer nos entregar. E isso entenda, mas não tem que entender, não tem que entender nada, tem que se jogar, tem que se entregar, tem que ir, mas eu não quero, mas vai. Tem que aceitar ser isso, esse templo e morada. E nós vamos buscar a presença desse Espírito, vamos ouvir o seu falar. Porque ele vai vir, ele não vai nos acalmar, ele vai dizer, calma, calma. Tudo que ele prometeu, ele vai cumprir. E espera que você vai ver. Espera que você vai ver, calma. Vamos receber o discernimento para enxergar que a salvação já nos alcançou. E o nome dela, sabe qual é? Jesus Cristo de Nazaré. Ele é na tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Eu quero que você tome posse, por isso, quando o Espírito Santo de Deus nos reunir com Ele, com Jesus Cristo, vamos dar o nosso melhor. O nosso melhor. Venha para cá dar o teu melhor. Sabe por quê? Porque senão o ano não será melhor. Ele vai ser só o mesmo ano que foi ano passado, e eu não quero. O mesmo ano eu não quero. Eu não quero ser o mesmo pastor que eu fui ano passado para você, eu não quero. Eu já estou tentando me reinventar aqui, eu quero uma nova igreja, eu quero uma nova comunidade, eu quero que tudo comece de novo, eu quero diferente, não dá para ser o mesmo. Tome posse disso aqui. Quando o Espírito nos reunir, vamos lá, assombrados. José e Maria ficavam, meu Deus, né? Embasbacados, espantados, porque nós saberemos que nós estamos diante de tudo que nós precisamos nessa vida, para que esse ano seja o ano mais pleno e feliz que nós já imaginamos viver. O que nós nunca imaginamos, porque é assim que Ele quer fazer, em nome de Jesus. Amém? Você toma posse aqui de Simeão? Leia na tua casa de novo, se entrega a palavra de Deus, busque aqui, vamos buscar esse Espírito, vamos buscar essa reverência diante dEle, porque você vai ver que tudo será, no tempo de Deus, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na tua vida, em nome de Jesus.
Amém? E amém? E amém, para a glória do nome do nosso Deus. Em nome de Jesus, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida.